Graça e paz, amados. Tudo bem? Que bom que você está aqui. Esse mês nós estamos falando da pessoa do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém, queridos? O apóstolo me pediu quarta-feira ou na quinta para pregar. E semana passada ele deu um estudo muito jóia sobre o Espírito Santo. Hoje eu estou usando como tema ativando o poder e o fruto do Espírito Santo. Falar sobre ativar o poder e o fruto do Espírito Santo de Deus. O grande problema que nós temos às vezes é que às vezes nós limitamos o Espírito Santo, ou acreditamos nos dons, ou nem sempre acreditamos nos dons. Eu fui criado, me converti, me batizei com 12 anos de idade em uma denominação, que eu tenho muito que agradecer a Deus por essa denominação, que me deu uma base, que me deu uma estrutura, que me ensinou os primeiros passos, me ensinou palavra, me ensinou Bíblia. Eu lembro de versículos que eu decorei nos acampamentos de juniores, de adolescentes, de jovens da igreja. Me deu uma estrutura. Mas eu fui ter experiência com o Espírito Santo de Deus, eu já tinha 27 anos de idade, para 28 anos de idade, quando passei por um processo de avivamento, por um processo de renovação dos dons. Aquilo que eu era tradicional, hoje eu virei o penteca, mais penteca, que eu acho que não tem ninguém mais do jeito de ser mais penteca do que eu, irmãos. Não sei se tem jeito, se tiver eu quero aprender a ser mais. Amém, irmãos? Eu tenho que aprender. Então, conhecer o Espírito Santo vai nos dar experiência, vai nos dar intimidade com Deus. Lígia, coloca para mim, por favor, João 14, o verso 15 e 17 e o 26. Os profetas do Brasil, eles estão falando, irmãos, que 2016 é o ano do mover do Espírito Santo na igreja brasileira. E nós, como igreja local, nós precisamos limpar uma atmosfera que a gente tem. Nós precisamos limpar umas barreiras que a gente tem quanto ao mover do Espírito, quanto ao processo do profético, quanto à unção profética. É profético para mim, irmãos, não é só eis que te digo que te falo, assim te diz o Senhor, não é só o profeta levantar a mão, não. Se for o caso, a gente podemos falar depois sobre os dons ministeriais. O mover profético tem a ver com adoração, com louvor, com intercessão, com libertação. Tudo isso se move dentro da área do profético, tem a ver com ensino profético, tem a ver com palavra, tem a ver com ensinamento. Isso é o profético. Então, existe uma resistência muito grande quanto a isso. E nós criamos barreiras. E às vezes, irmãos, teologicamente, eu preguei aquele dia aqui a respeito de algo que eu aprendi. Fui atrás do apóstolo, apresentei para o apóstolo, e depois eu fiquei sabendo que um ou dois teólogos falaram, mas teologicamente, eu falei, irmãos, eu tenho um problema sério com esse negócio chamado teologia, com esse negócio chamado Hermes, que é esse comando grego da hermenêutica, entendeu? Eu tenho um negócio demais que eu gosto mais dele, me perdoe, mas eu gosto mais daquele Senhor chamado Espírito Santo de Deus. Eu gosto mais de entender, porque a palavra de Deus fala que o próprio Espírito nos ensina, que Ele vai nos ensinar, queridos, e ninguém sabe tudo, ninguém conhece tudo, ninguém conhece todas as coisas, ninguém tem condições de saber que Ele é o tal. Ele pode ser doutor, PhD, o que tem mais depois, Sérgio? Pós-graduado, tudo que ele tiver direito de fazer, ele vai ter alguma coisa para aprender, ele não sabe tudo. E tem mais, o Espírito Santo de Deus, Ele dá o que Ele quer para quem Ele quer, do jeito que Ele quer, sem explicar nada para ninguém, e Ele não leva em conta seu diploma, Ele leva em conta a sua intimidade e a sua sede por Deus. O Espírito Santo de Deus se move quando alguém quer. Esse texto diz assim, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro, ou alguma tradução diferente diz, outro consolador, para estar com vocês para sempre. E o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Olha aí, o mundo não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Verso 26.
Mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo que eu lhes disse. Quando nós começamos este mês, eu fui uma das pessoas que eu pergunto sempre para o apóstolo, porque desde que começou a falar sobre as palavras, série de palavras, eu pergunto qual o tema do mês, qual é o assunto. E ele já havia me dito que estava pensando em falar sobre as bem-aventuranças. No nosso primeiro dia de jejum aqui, eu perguntei ao apóstolo, a apóstola Noemi estava viajando e por sinal ela pediu para agradecer a todos pelas orações, agradecer por aqueles que estenderam a mão, oraram por ela enquanto ela esteve na África. Posteriormente, tendo oportunidade, ela vai falar a respeito. Hoje ela já chegou contando o tanto de endemoniamento que ela teve que lidar num culto lá na África, e ela pediu para agradecer os irmãos pela contribuição, pelas orações e porque foi uma bênção ir e voltar. Amém, queridos? E nós começamos, aí o apóstolo me disse o seguinte: eu estou pensando, eu vou orar essa noite, porque eu estou pensando em falar sobre o Espírito Santo. No outro dia ele já trouxe a palavra pronta que ele ia pregar, e ele já pregou, já mandou a palavra falando sobre o Espírito Santo. E a base da atuação de Deus em toda a Bíblia, quando a gente olha para o Velho Testamento, a gente olha para os nossos dias, Deus sempre baseou a atuação dele no amor. Deus sempre fez o que fez porque ele amou a humanidade. O texto que nós lemos começa dizendo: se amamos, obedecemos e guardamos os mandamentos. O fundamento é o amor. O mês passado nós estamos orando e o que Deus nos deu, em todo o processo que nós estudamos, que nós falamos, duas palavras: que a nossa unidade seria baseada em amor, que Deus estava restaurando o nosso amor e a nossa unidade. Isso seriam os nossos vínculos, o nosso respeito. Deus ama tanto e amou toda a humanidade, e ama tanto a humanidade, que Ele se deu pelo homem, Ele se dá pelo homem. Às vezes as pessoas querem entender o amor de Deus, mas eles não podem, porque só entende o amor e compreende Deus quem tem o entendimento de quem é Jesus. A Bíblia diz no texto que nós lemos que fala que o mundo não pode conhecer. E quem está fora do Senhor, quem não tem entendimento com Jesus, quem não tem entendimento de salvação, o homem natural, o homem mundano, o homem com a sua mente natural, a mente intelectual, a mente racional, a mente grega, a mente que é ligada à filosofia mundana, a filosofia do homem, ele nunca vai conseguir entender os fundamentos do Espírito Santo de Deus. Ele precisa ter uma experiência com Jesus. O texto deixa claro que o Espírito da verdade, o mundo não pode conhecê-lo, ninguém vai entender o Espírito Santo. Eu estava lendo esse texto que está aqui na lista nossa de jejum, o genro do Eudes, o Kelso está por aí. E quando eu estava lendo o texto, eu tinha que preparar essa palavra. Quando eu li esse texto, eu falei: deixa eu compartilhar com você que Deus está ministrando na minha vida desse texto. E quando Deus fala algo comigo, irmãos, eu preciso falar daquilo, eu preciso ministrar daquilo, porque se eu não faço um registro, se eu não falo daquilo, é como se aquilo apagasse da minha memória. Eu acho que é porque a minha memória, eu não tenho não tem registro na minha memória. Eu acho que não fica registrado na minha memória RAM, só está no meu espírito, aí a minha mente não pega o negócio, aí eu tenho que correr, anotar, falar a respeito, aí eu não esqueço mais. E eu compartilhei com ele, eu falei: olha que isso aqui, não adianta se falar do Espírito Santo de Deus para quem não tem Deus. Eles não vão entender, eles não vão ver. Está claro no texto. É de suma importância que a pessoa conheça o Senhor, tenha entendimento de quem? De Jesus. Não adianta você chegar para alguém e querer falar do Espírito Santo, do céu, falar do arrebatamento, se ele não conhecer Jesus. Não adianta você querer falar de todos os problemas que ele tem, de todos os defeitos, que a vida dele está levando ele para o inferno, que ele está em pecado, se você não apresentar para ele Jesus. Quando você apresenta para ele Jesus, ele recebe entendimento no seu espírito, porque o Espírito Santo vem morar dentro dele. Aí a Bíblia diz que o Espírito, o Consolador, o Conselheiro, vai nos ensinar
todas as coisas. Levante sua mão para o céu e agradeça a Deus pelo Espírito Santo que habita na sua vida. Fale com Ele, Ele está aí, Ele está aí. Agradeça a Ele, agradeça ao Espírito Santo de Deus. Deus sempre quis se revelar ao homem. Deus começou desde o Éden, quando Deus criou o homem, Ele sempre quis andar lado a lado, Ele quis caminhar com Adão, Ele quis andar junto com ele, Ele vinha estar com Adão. Adão pecou, se afastou de Deus, ficou longe do Senhor. Deus quis sempre ter intimidade com o homem, e Ele começou a se revelar ao homem. Se revelou ao homem como El Elyon, El Elohim, o Altíssimo. Para Abraão Ele veio e se revelou como o El Shaddai. Depois Ele veio e começou a se revelar como Ele era Deus, o nome de Deus para Moisés. Então existe todo um processo de revelação de Deus e de ensinamento de Deus. Nós não vamos falar sobre esse assunto, até que Deus preparou a plenitude dos tempos para trazer quem? Jesus. E Ele preparou o caminho para revelar Jesus. E quando Jesus veio, o Espírito Santo, quando Ele foi mergulhado nas águas, o Espírito de poder, o Espírito de vida de Deus veio sobre Jesus. O céu se abriu e foi a maior manifestação real na nossa dimensão, que nunca tinha sido descrito antes, do poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Passado esse período, Jesus caminhando entre os homens, Ele se revelou a nós como Emanuel, Deus conosco, aquele que anda conosco, que está no meio de nós, que está junto conosco. E esse Jesus, Ele veio, quando Ele passou por esse processo todo aqui na terra, Ele disse: olha, eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar órfãos. Por quê? O Velho Testamento, Deus vinha, falava com o homem, voltava. Em algumas ocasiões, onde Jesus trabalhava ou trabalhou, foi citado no Velho Testamento, é onde está escrito, o Senhor dos Exércitos, era Jesus ali. Ele vinha, trabalhava, tocava com o homem e voltava. Quando o Espírito de Deus atuava sobre um profeta, sobre o rei, Ele retraía. Mas quando Jesus veio e apresentou o Pai, porque para o povo de Israel, o pai era Abraão, não era Deus. Deus era Deus, pai era Abraão. Jesus veio e apresentou o Pai. Aí Ele diz: presta atenção, eu vou. Vocês entenderam qual é o Pai, mas fica tranquilo, vocês não vão ficar órfãos. O Espírito Santo, o Consolador da verdade, vai vir e vai habitar, e vai estar sempre com você, dentro de você, aonde você estiver. Ele vai te capacitar, Ele vai te ensinar, Ele vai estar dentro, junto com você. Ele jamais vai te abandonar. No ato do momento, do maior milagre, como está escrito em João 1,12, que diz: a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O maior milagre que aconteceu, nós recebemos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, e Ele já não é mais desconhecido. Agora nós sabemos quem Ele é, Ele está dentro de nós, e Ele começa a relacionar conosco, Ele começa a nos ensinar, Ele começa a trabalhar nas nossas vidas, Ele começa a trabalhar nos nossos corações. Eu lembro do Paulinho, quando ele converteu, né? Todo mundo sabe quem é o Paulinho. Quem sabe, liguei para Peça Rara, que eu precisei dele ontem, e ele está no Araguaia, irmãos. Pode? Falei: não pode um negócio desse. Hã? Chegou, ele está embaixo? Fala para ele que eu tinha que vir trabalhar aqui em cima hoje. Ele disse que tem um dia, passou uns dias, ele estava na igreja, e ele tinha um grupo aqui na região aqui do Crimeia, nessa região, onde tinha um carteado. E lá nesse carteado, ele falou: vou lá visitar meus amigos lá do carteado. E ele disse que entrou lá e falou: vou falar da igreja, das coisas para ele. Ele disse que entrou, que ele entrou lá dentro. E aí, rapaziada, como é que você está? Tudo bem com vocês? E olha que ele foi entrando, diz ele que o Espírito Santo falou alto para ele: o que você está fazendo aqui? Eu: como? O que você está fazendo aqui? Tchau, negado, eu preciso ir embora, tu lembrei de uma coisa, eu tenho que sair, Ele nunca mais voltou lá. Por que ele teve essa experiência? Antes, aquele que não conhecia Jesus, não ouvia, não sentia, não falava, não tinha nada do Espírito Santo de Deus. Na hora que ele recebeu, quando ele entrou no lugar que ele não deveria estar, o Espírito Santo gritou para ele: cai fora! Sabe por quê? Ele já conhecia, ele já tinha Jesus dentro dele. Quando você diz: eu quero e eu tenho Jesus na minha vida, o Espírito Santo se torna um com o Senhor. Quando nós falamos do poder do Espírito Santo, da unção, mas eu creio, irmãos, que o Espírito Santo de Deus vai além disso. O poder do Espírito Santo tem a ver com dons.
com mover sobre a terra. Hoje, a palavra de Deus nos ensina que o Senhor Deus está na glória e à sua direita está a pessoa do Filho. À esquerda, põe-te à minha direita. E eu tive uma experiência alguns anos atrás, no ano de 2008, com uma experiência com as 3 pessoas, quando eu entendi algumas coisas muito fortes do Espírito Santo de Deus. E, parênteses, tem algumas pessoas que às vezes falam, mas você prega em cima das suas experiências. Irmãos, eu vou pregar em cima da experiência de quem? Eu vou pregar em cima das experiências de quem? De que alguém falou? Se eu conheço o Espírito que habita em mim, o meu relacionamento com Ele vai me dar experiência e vida. E o Espírito Santo tem muito mais do que simplesmente poder. Eu lembro quando eu ouvi Ana Mendes pregando uma vez em São Paulo, e ela começou a ministrar, e as pessoas e de repente ela começa a gritar no microfone: não falsifique, não falsifique, não queira aparecer, não roube a glória do Espírito, não falsifique. Nós não podemos falsificar ou tentar trazer, mover de Deus no braço. Não tem como gerar presença. Falar do Espírito Santo é muito mais do que o poder que você cai para trás. É muito mais do que você tremer, é muito mais do que orar em línguas. Ter intimidade com o Espírito Santo, com os dons do Espírito, é um estilo de vida que você adquire. Não tem como falar do Espírito Santo. O seu poder está ligado aos dons, mas também está ligado ao fruto do Espírito. Quais são os dons do Espírito? No livro de 1 Coríntios 12, do 6 a 11, fala que o Espírito concede dons aos homens para equipar a noiva. Esses dons são ornamentos, adornos, ferramentas. Presta atenção aqui, igreja. Dons são presentes de Deus. Deus dá, é um presente. E eu gosto de falar de dons usando 3 grupos diferentes. Primeiro, são os dons de revelação. Porque, irmãos, existe uma coisa muito grande. O dom é a manifestação do poder de Deus. Dom é diferente de ministério. Estão me entendendo? Dom é algo que você não fica fluindo nele o tempo inteiro. Agora vou fluir no meu dom. Não. Dom, ele só flui na sua vida quando o Espírito Santo de Deus quer te usar. E não adianta você ter um dom de profecia, querer profetizar para o outro toda hora. Falo isso, irmãos, porque eu sei que eu sou profeta, a igreja me reconhece como profeta, e eu não tenho uma palavra profética para dar para todo mundo que quer toda hora. Eu não faço fila para orar. Dons, você não tem controle sobre ele. Você depende do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Existe, lógico, diferença entre dons espirituais e dons naturais. Os dons, por exemplo, dons de revelação, falar de 3 grupos diferentes. Quais são os dons de revelação, os dons de poder que existem? Palavra de sabedoria, não é uma sabedoria que você adquire lendo livro, não é uma sabedoria que você adquire no banco da escola, não é uma sabedoria porque você leu tantas vezes a Bíblia. Lógico que Deus vai pegar com a sabedoria do dom espiritual que Ele tem, e Ele vai usar o seu conhecimento e vai te ensinar. É uma sabedoria que é aquela palavra que Salomão teve na hora que as 2 mulheres chegou brigando pela criança. Ele falou, então parte no meio, corta. Ele teve uma palavra de sabedoria naquela hora. Como o apóstolo conta de um juiz que tinha coliado com as lideranças da cidade, com um padre, com algumas coisas lá, um testemunho em Minas Gerais, que para julgar e acusar o pastor. Aí na hora do julgamento lá, o juiz falou, tá bom, então se ele é homem de Deus, eu vou escrever no papel, culpado e inocente. O que ele tirar o papelzinho vai ser a sentença dele.
Aí a hora que ele foi pegar o papel, Deus falou para o pastor, ele escreveu, pega o papel. Ele pegou, agora engole, ele jogou na boca e engoliu. Por que você engoliu? Ué, a minha sentença está aí. Estava escrito culpado nos dois. Ele engoliu um. Se o que estava escrito culpado estava na mão do juiz, o que ele engoliu era ele dizer que era inocente. Isso é sabedoria. Não é uma sabedoria que você controla. Palavra de conhecimento, palavra de ciência. Normalmente, é uma área que Deus me faz fluir muito, porque normalmente eu não profetizo tanto, eu tenho mais palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Outro que é o lado espiritual, discernimento de espírito. Não é discernir se o espírito da pessoa é esse, aquele, não. Discernimento de espírito para entender se é de Deus, se é do homem ou se é do diabo. Discernimento de espíritos. Outros dons de poder, os dons de poder, eles atuam junto, que são os dons de milagres, que são os dons de cura, o dom da fé. Ninguém recebe cura se não tiver fé. Ninguém recebe milagres se não tiver fé. Então trabalham um trio junto. Outros grupos de dons, os dons de expressão vocal, ou seja, de palavra liberada, palavra de profecia, falar em línguas e interpretação de línguas, e o falar em línguas como um dom pessoal. É o único dom que é para edificação pessoal, é orar em línguas. Todos os outros dons você não usa para você, só usa para a igreja. Amém, irmãos? Agora, não existe como realizar a obra de Deus sem o poder do Espírito Santo. Não tem maneira, não tem jeito. Mas à medida que a pessoa busca a presença de Deus, a vida de Deus, ele vai recebendo de Deus. Agora, os frutos do Espírito contrapõem-se à obra da carne. Enquanto que dons é um presente, frutos não. Os frutos são completamente diferentes. O fruto do Espírito, ele vai bater de frente com a obra carnal da pessoa. É o fruto do Espírito que tira o homem de ser carnal, que deixa o homem de ser carnal, que deixa o homem de ser natural, que deixa a pessoa de viver segundo os sentidos, controlado pelos sentidos naturais. É o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele limpa, ele dá sabedoria para que a pessoa abandone todo comportamento carnal, comportamento aprendido. Sabe que existe, perdoe, irmãos, mas eu tenho que falar. Às vezes a gente vai ministrar em igreja diferente, e você começa a orar, e o povo começa a orar em línguas. Aí você vê todo mundo orando a mesma língua, todo mundo fala o mesmo shibalaia, shibalaia, shibalena, shibalaia, a mesma coisa. Até orar em línguas virou-se um comportamento aprendido. Se na igreja nós temos comportamento aprendido, o fruto tem que quebrar esse comportamento aprendido que a gente recebe dentro de estrutura religiosa, de estrutura familiar, de estrutura mundana, dessa estrutura de rebeldia. Irmãos, eu falo por mim, a coisa que Deus tem que fazer mais forte na minha vida foi quebrar minha estrutura religiosa e me ensinar a mover dentro do espiritual, e me mover dentro daquilo que Deus tinha. O fruto é a obra interna que o Espírito Santo faz dentro da vida de uma pessoa. O fruto é aquilo que Deus faz para colocar, para implantar dentro de nós o caráter de Cristo. Ele nos faz parecido com Cristo, Ele nos faz parecido com a sua palavra. É o Espírito Santo de Deus agindo em nós que nos dá unção. E isso é resultado de alguém que se consagra, de alguém que está na presença de Deus. É resultado de se dar ao Deus, de se deixar ser tratado, de se deixar ser transformado, de se deixar ser ensinado, de se deixar ser corrigido. O fruto é algo interno, algo que Deus faz dentro de nós. Existe, vou colocar o texto, mas por causa do nosso tempo. Primeiro, o fruto interno que nós falamos, que o Espírito gera dentro de nós: amor, alegria, paz. Esse é um fruto que só o Espírito Santo dá.
Se tem alguém que passa por tristeza, por angústia, só o Espírito Santo de Deus pode te dar paz no meio da guerra, pode te dar alegria. Isso tem a ver com o seu caráter. Existem pessoas que gostam de viver com cara de coitadinho, tem pena de mim, irmão, onde está o fruto do Espírito na sua vida? A coisa mais difícil é de lidar com alguém que tem um problema de caráter, que precisa ser transformado, e a alegria da vida dele tem que ser colocada para fora. No menor desconforto a pessoa reclama, no menor problema que tem ele chora, chateado. Onde está o fruto do Espírito? Paz, irmãos, alegria, independente que as coisas estão acontecendo. Outro fruto, grupo do fruto do Espírito, mais 3, fruto que Deus nos dá para os outros, para a gente expressar em relação aos outros, que é paciência, bondade, benignidade. Eu preciso ser paciente com o outro, eu preciso ser bondoso, isso é fruto do Espírito. Eu preciso ter paciência, eu preciso ter isso dentro de mim, isso é fruto, é arrancando a carnalidade. Os outros 3 frutos são frutos para Deus, que é fé, mansidão, temperança, domínio próprio. Meu Deus, como é difícil lidar com um crente pitizento, que não tem domínio próprio, crente carnal. A menor situação, a hora de manifestar a mansidão do fruto do Espírito, O fruto do Espírito tem a ver com caráter transformado. Não é só querer o dom para ter qualquer oportunidade. Tem a ver com caráter. Enquanto o dom é um presente, o fruto do Espírito é desenvolvido. É o controle do Espírito Santo. É o controle de Deus atuando dentro de nós, tirando de nós toda a carnalidade. É latente que o Espírito Santo possui todo o poder do universo. Ele possui em si o poder de vida, poder de ressurreição. É o maior poder que existe no mundo atual. É o maior poder, é a maior força que existe. É Ele quem traz os sinais, é Ele quem traz milagres. É o Espírito Santo que dá vida. É o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que fala para você que você tem que mudar de vida, que você tem que consertar, que você tem que se arrepender. É o Espírito Santo que fala para você que você tem defeito de caráter. É o Espírito Santo que aponta para você e diz: você é assim. Por que a gente tem lutas, dificuldades? Deus está mostrando para nós como espelho. Ele pega um espelho e põe na nossa cara, irmãos. Deus nos conhece, Ele sabe como nós somos. Aí Ele permite que situações aconteçam para ver como nós vamos responder, para mostrar para a gente quem nós somos. E o Espírito Santo de Deus está atuando na igreja. Não é aqui na igreja da fama, não é na igreja, no ministério Luz para os Povos. Ele está atuando na nação brasileira e nas nações da terra. O Espírito Santo está trabalhando para te capacitar, para limpar a igreja, para levar a igreja para exercer a obra do ministério. É o Espírito Santo que quer te inserir dentro do seu chamado. É o Espírito Santo que quer trabalhar na sua vida de uma maneira singular, única. Ele não nos trata como uma massa uniforme, Ele não nos trata do mesmo jeito. Você vai pensar que Deus faz a mesma coisa para todo mundo do mesmo jeito? Não é. Deus te respeita como pessoa. É como a impressão digital da sua mão. Não tem jeito. É como a leitura biométrica, que sei lá, biométrica, como é que se usa para o olho, sei lá, que faz que o computador hoje já lê a retina, o olho, né? É único. O Espírito Santo te faz assim. O Espírito Santo te fez de uma maneira singular. Pode ser gêmeos univitelino, da maior forma possível, mais unido, mais parecido, mas são diferentes. O Espírito Santo nos respeita assim. E o Espírito Santo está tratando conosco. O Espírito Santo está trabalhando em nós.
Além dos dons que nós mencionamos, eu li um livro em 1900 e qualquer coisa, acho que eu fazia seminário na época, do Dr. Peter Wagner, chamado Descubra Seus Dons Espirituais. Eu lembro até hoje, ele ele escreveu sobre 27 dons, e colocou um quadradinho no livro embaixo assim, no relacionamento, para que alguém lembrasse de algum outro dom que eu não tinha citado, que podia escrever lá mais os dons. Eu lembro disso, eu emprestei esse livro, ele não voltou, mas até hoje eu lembro desses dons que ele falou. O Espírito Santo trabalha dentro de nós, irmãos, ativando chaves, códigos secretos, coisas que no nosso espírito a gente não tem acesso. Ele atua dentro de nós, ativando em nós, no nível, para poder trazer dons novos, unções novas, maneiras de ministrar diferente. Irmãos, ninguém tem pouco e ninguém tem demais. Interessante a medida que Deus faz. Você nunca vai ter de mais e você nunca vai ter de menos se você buscar o Senhor, buscar a presença dEle. Todos nós precisamos de uma experiência com Deus. A presença do Espírito Santo é aquela que entra no lugar e põe ordem no caos. A presença do Espírito Santo é aquele que chega e põe o comando e põe todas as coisas no lugar. Você já percebeu quando as coisas estão confusas? Que não tem caminhos, que não tem direção? É o Espírito Santo quem traz direção. É o Espírito Santo quem trabalha. Eu tenho orado muito e tenho dito: Senhor, eu não tenho caminhos. Abre caminhos na minha frente. Senhor, onde não existem caminhos, abra caminhos para eu passar. Isaías 43, 19. Mesmo no meio do deserto, Deus vai abrir um caminho. Mesmo no meio onde não tem água, Deus vai abrir um caminho. É o Espírito de Deus. A presença do Espírito Santo em nós é que nos dá sabedoria, irmãos. Ele tira a desordem, a confusão. Ele tira essa língua contaminada, essa fala contaminada. Ele tira e abre caminhos, mas acima de tudo, irmãos, Ele nos dá sabedoria. Quantos precisam de sabedoria aqui, irmãos? Eu preciso de sabedoria do Espírito Santo de Deus todos os dias, todas as horas. Nós não temos sabedoria em nós. Nós só temos se tivermos buscado o Espírito Santo de Deus. E nós precisamos ter intimidade com Deus. Coloca para mim Atos 4,13. Sabe por quê, irmãos? O Espírito Santo é visível na vida de quem esteve na presença dele. Não tem jeito. Atos 4,13 diz assim: vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. É latente, é reconhecível. O homem e a mulher que esteve na presença de Deus, que esteve ou está na presença do Espírito Santo de Deus. Pode fazer o que for. Quando alguém tem intimidade com o Espírito Santo de Deus, olham e reconhecem que é homem de Deus e que é mulher de Deus. Você sabe por quê? Começa a parecer com Jesus. Começa a ter vida saindo por ele. Ele fala algo, a vida acontece. Ele vai pregar, ele vai falar aleluia, ele vai ministrar na vida de alguém, a unção vem. É latente, é perceptível quando alguém tem intimidade com Deus. Você olha e tem que tirar o chapéu e reconhecer: ali tem vida de Deus. Por quê? Reconheceram que aqueles homens comuns e sem instrução haviam estado com Jesus. Dons são presentes e são irrevogáveis. Mas o fruto passa pelo tratamento do caráter. Sem o fruto do Espírito, dons só servem e só geram
confusão dentro da igreja. Porque uma pessoa que não permitiu que o seu caráter fosse trabalhado, fluindo em um dom que ele ganhou de presente de Deus, ele gera mais problema do que vida de Deus. Não podemos valorizar o poder de Deus, os dons, sem valorizar o fruto do Espírito Santo de Deus. Talvez você pode pensar que você tem, ou que alguém tem um caráter defeituoso. Eu conheço muita gente. Tivemos uma amiga, uma pessoa que nos ajudou muito quando nós casamos, eu e minha esposa, uma vizinha, ajudava as famílias perto. Um dia, uma família inteira que ela tinha ganho para Jesus, ela gerou tanto problema, e ela tinha tanto problema na vida dela, que um senhor procurou a gente e disse assim: se a irmã fulana vivesse o que ela prega, se Deus fosse verdadeiro na vida dela, ela não tinha esses problemas de caráter que ela tem. Ela tinha um dom de ganhar almas, irmãos, de cuidar de gente, de levar gente para a igreja. Mas da maneira que ela abria a porta para confusão na vida das pessoas também. Caráter. Dons atrai homem. Isso é uma máxima muito antiga no nosso seminário, né, Mauro? Dons atraem homens. Caráter atrai Deus. Tem alguém que você vê que tem vida de Deus, pode ficar tranquilo. Ele não tem só dom, ele tem caráter. E se ele tem caráter, a vida de Deus vai fluir na vida dele. O livro de Oséias, capítulo 4, verso 6, diz que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Precisamos conhecer o Espírito Santo de Deus. Precisamos buscar a presença do Espírito Santo. Intimidade. E antes de continuar, eu quero caminhar para encerrar minha palavra. Eu quero pedir para colocar uma música mecânica, que eu falei que hoje eu não ia, para todo mundo ter oportunidade, só falei com os meninos da dança, se eles tiverem liberdade, quiserem dançar, subir para dançar. Mas se não tiver liberdade, para ninguém nem precisar subir para tocar, mas para se expor ao Espírito Santo de Deus. Como que está a sua postura de vida diante do Espírito Santo de Deus? O que você faz em oculto, em secreto, é vida de Deus? Tem te dado intimidade com o Senhor? Liginha, coloca aquela música para mim que eu te pedi.